Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de segunda-feira. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós trazemos um tema para a nossa reflexão e, ao final, o passe, a magnetização das águas. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos e para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Olha só, o nosso tema da noite é Janela da Alma. E eu abri aqui, o acaso não existe, mas abri de forma aleatória, e a mensagem que a benfeitora dá o título, Olhos Limpos. Olhos Limpos. E ela vem dizendo, a leitura da realidade varia conforme... voltando um pouquinho. A leitura da realidade varia quase sempre de acordo com o olhar do observador, o que para muitos não passa de fracasso, para outros representa preciosa oportunidade de renovação e amadurecimento. Aquilo que enxergas como imprescindível pode não passar de falsa necessidade criada pelo teu olhar ambicioso. A antipatia que sentes por este ou aquele companheiro pode ser fruto de... Olha só que interessante, eu vou até voltar um pouquinho para que a gente reflita sobre o que ela diz. A antipatia que sentes por este ou aquele companheiro pode ser fruto de estrabismo psicológico gerado pelo teu olhar preconceituoso. Por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade e infelicidade quase sempre não passará da maneira como olhamos o mundo. Muito linda a mensagem da benfeitora e que nos serve para a nossa preparação inicial da noite de hoje. E nós, neste momento, gratos a Deus, a Jesus, e pedindo aos benfeitores amigos, a doutor Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, e toda essa falange de luz que trabalha desde a primeira hora, dando toda a sustentação, todo o amparo aos trabalhos desenvolvidos na nossa casa. Nós só podemos ser gratos, dizer muito obrigado, Senhor, e com o coração gratificado, darmos início a mais essa noite de reflexão, unidos aos amigos dos dois planos da vida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que bom estarmos aqui juntos. E nessa noite aproveitamos, mandando um abraço para o Pedro. Que bom, Pedro, você aqui, José Roberto, toda a família, Vicente, Sueli, Arnaldo, Eudócia, Dani Reis. Muito bom, muito bom. Os amigos vão chegando. Sabemos que quando temos um propósito, os benfeitores também acorrem para se juntar a nós, para nos fortalecer. E nós vamos dar início à nossa reflexão da noite, cujo tema é a janela da alma.
a janela da alma. Falamos sobre a página inicial, que vem falando dos olhos, os olhos limpos, os olhos puros. E nós vamos trazer uma história. Toda a história começa dizendo assim: era uma vez dois homens. Uma história, dois homens. Ambos estavam gravemente doentes. E eles se encontravam, ambos enfermos, no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se na sua cama durante uma hora, todas as tardes, com o objetivo de auxiliar no fortalecimento dos seus pulmões, para que ele pudesse ali sentado oxigenar mais os seus pulmões. A cama dele estava junto da única janela do quarto. Isso acontece muito. Colocam-se duas camas, uma fica próxima à janela e a outra fica afastada. O outro homem, ele tinha sua cama logo ao lado, porém distante da janela. E era necessário que ele ficasse sempre deitado. E com isso ele não conseguia ter nenhuma visão para a janela. Em função da sua enfermidade, ele ficava ali deitado e não conseguia avistar nada do lado de fora. E aqueles dois homens ali, enfermos, conversavam horas a fio. Falavam de suas dores, falavam dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas famílias, falavam das esposas, falavam bem, muito bem, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado férias. Ali, os dois, 24 horas no mesmo ambiente. E todas as tardes, quando o homem da cama, perto da janela, se sentava, porque ele podia sentar todas as tardes durante uma hora, ele passava o tempo a descrever ao seu companheiro de quarto todas as coisas que ele conseguia ver do lado de fora da janela. Ele era um repórter. O homem da cama ao lado, aquele que não podia se aproximar da janela e só ficava deitado, ele começou a viver à espera desses períodos de uma hora. Era aquele momento do dia, aquela tarde, aquela hora da tarde que mais o despertava aquele sentimento de bem-estar, de alegria, de expectativa. E ele ficava ali à espera desses períodos de uma hora, em que o seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. Porque um leito de hospital, nós olhamos o quê? O teto, as paredes, em geral brancas, e aquele era o momento que ele tinha assim de expectativa. A janela dava para um parque com um lindo lago. Patos e cisnes nadavam na água, enquanto as crianças brincavam. Ali faziam barquinhos de papel e iam soprando, e os barquinhos iam navegando naquele lago. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores, como um verdadeiro arco-íris. Árvores antigas, enormes, envolviam toda aquela paisagem. E era visto dali também a silhueta da cidade que podia ser vista no horizonte. Era uma paisagem belíssima que o amigo ia retratando para ele. Enquanto o homem da cama, perto da janela, descrevia isto tudo
Com extraordinário pormenor, o homem, no outro lado do quarto, fechava os seus olhos e imaginava a cena deslumbrante, aquela cena maravilhosa. Um dia, o homem, da cama, perto da janela, descreveu um desfile que ia passar. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda, ele conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente, enquanto outro senhor retratava através de palavras descritivas. E era um grande enlevo, uma grande inspiração. Dias e semanas passaram. Eles tinham uma enfermidade grave. Dias e semanas passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou ao quarto, trazendo água para os seus banhos. E, surpresa, ela leva um impacto, um susto. Por quê? Aquele homem que tinha a sua cama junto à janela, ele havia falecido calmamente enquanto dormia. E logo que lhe pareceu apropriado, o outro, que a sua cama era distante da janela, ele pergunta à enfermeira se podia ser colocado na cama perto da janela. Afinal, ele queria também ter o prazer de poder ver toda aquela paisagem tão bela que o outro narrava para ele todas as tardes. E a enfermeira disse logo que sim e providenciou a troca. Depois de se certificar que o homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. Lentamente e cheio de dores, mas com anseio, com tanta vontade que ele tinha de poder olhar pela janela, o homem ergue-se, apoiado no cotovelo, para contemplar o mundo lá fora. Fez um grande esforço e lentamente, com muito esforço, com dor, mas ele consegue erguer-se. Olhou para o lado de fora da janela, que dava, afinal, para uma parede de tijolos. O homem perguntou à enfermeira o que teria feito com que o seu falecido companheiro de quarto lhe tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. E a enfermeira responde que o homem, aquele homem, era cego e nem sequer conseguia ver a parede. E ela completa dizendo: talvez ele quisesse apenas lhe dar coragem. E essa história tão linda, tão inspiradora, nos dá um exemplo de vida, mesmo com as nossas dores, com as nossas aflições, mas nós podemos ser aquele que alivia, que consola, que dá o bom ânimo, que desperta a fé, que desperta a coragem. Ou podemos ser aquele negativista que puxa o outro para baixo, como dizemos. Mas aquele homem não. Aquele homem cego, enfermo, poderia estar ali revoltado com tudo, com todos, com Deus, mas ele procura inspirar o seu companheiro, alguém que ele conheceu ali, nunca tinha visto, mas cria ali
uma grande fraternidade, um grande envolvimento de solidariedade. E nós lembramos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23, quando Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos. A candeia é como se fosse uma lamparina, um lampião. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, com essa fala, nos ensinava ali naquele momento a toda aquela multidão para sabermos utilizar bem a nossa visão. Utilizá-la de forma que vejamos sempre as coisas boas da vida. Tirarmos de todas as situações exemplos que possam contribuir para o nosso aprimoramento, mas que também possam auxiliar a outros irmãos, levando sempre, através da nossa visão, dos nossos olhos, a beleza do universo, a beleza da natureza, para que dessa forma, como Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas ele complementa, ele diz em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Quantos se utilizam dos olhos para a maledicência, para a fofoca, para o julgamento? É isso que Jesus vinha alertando e que nos alerta até hoje. E em Mateus também, agora no capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Agora já é Jesus nos provocando. Ele começa dizendo: vós sois o sal da terra. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Naquele momento, Jesus, ele convida a todos ao trabalho, à renovação, à purificação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se nós nos elevarmos espiritualmente, nós não seremos escondidos, estaremos ali iluminando a outros irmãos de caminhada. E ele continua dizendo: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Nós não acendemos uma lamparina, uma vela, um lampião e colocamos embaixo da mesa. É isso que Jesus queria dizer. O que nós fazemos? Nós colocamos no alto para que todos possam ser iluminados, o ambiente ser iluminado. E ele diz: não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos esse que transmite essa luz. Nós sejamos esse que vai iluminar os que estão à nossa volta, começando por nós mesmos e no nosso lar e todos que possam se aproximar de nós. E aí ele nos convida: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus. Não sejamos tímidos. Eu sempre gosto de falar isso porque é uma realidade. Quantos de nós espíritas dizemos, quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não posso, eu ainda tenho tantas imperfeições. Não, Jesus diz, resplandeça a vossa luz. Mostre as obras que você tem condições de realizar. Mostre as suas boas obras. Ele não diz assim, vocês são todos imperfeitos, inadequados, não têm condições nenhuma. Não, ao contrário. Mas ele diz, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Temos sempre que ler o Evangelho, não de uma forma agora me foge a palavra, mas literal. Não podemos ler de uma forma literal. Temos que ler interpretando o que Jesus nos quer transmitir. E essa passagem está em Marcos, no capítulo 9, versículo 47. E Jesus diz, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Por isso que, às vezes, a pessoa, ao reencarnar, ela já nasce com uma deficiência, porque ela própria, no mundo espiritual, ela pede para vir com essa deficiência para evitar futuros deslizes. Não estamos dizendo que todos que nascem com deficiências foram em função de algo do passado, mas muito provavelmente, porque assim ele vai evitar se desviar novamente. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 20, tem uma mensagem muito linda que vem do espírito João Batista Vianney. Ele era o cura d'Ars e ele era de uma pequena aldeia francesa. E nessa mensagem ele vem falando sobre os olhos, que podem ser motivos de desagregação de lares, de calúnias, das guerras e de muitos prejuízos. E ele ali se encontra nessa mensagem, nessa reunião organizada ali por Allan Kardec, para auxiliar a uma jovem cega. E ele vem trazendo uma mensagem muito bela, mas nós vamos trazer somente algumas pequenas reflexões da mensagem, mas vale a pena depois relermos o capítulo 8, o item 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele vem para dar essa orientação, ele como espírito, para essa moça cega, ele diz, entre outras coisas, o seguinte, ele diz assim, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, mal dirá terem visto a luz, porque não souberam aproveitar a oportunidade. E ele diz, quando Deus me permite, porque ele às vezes, ele já havia tido essa oportunidade como espírito de auxiliar. Por isso que ele diz, quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, que pena não conheceres todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Porque nós sabemos que o Espírito, a visão física pode estar danificada, mas o Espírito, quando se liberta, mesmo durante o sono, ele tem, muitas das vezes, a oportunidade de ver. E ele diz, alma querida, se conheceres
todas as delícias do Espírito, não iria ansiar tanto pela luz, pela visão. E ele diz, bem-aventurado cego que viver com Deus. Logicamente, nós gostamos de sempre reforçar, temos que ter cuidado quando lemos. Não vamos aqui agora dizer, o Espírito disse, então, que é melhor ser cego, acho que eu vou tirar minha visão. Vamos ter noção da mensagem, que é uma mensagem trazida de uma forma simbólica para que a gente possa refletir. Mas ele vem dizendo, bem-aventurado o cego que viver com Deus, porque ele aceitou a sua limitação, como aquele cego da história. Ele não era revoltado, ele tinha a alma dele conseguia ver. A alma era expandida em direção a Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, vem dizendo o Curadas Vianney. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele toca, ele vê a alma e pode alçar-se com ela às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. E ele continua dizendo, crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Linda essa mensagem de Vianney, mostrando que muitas das vezes limitações físicas é o verdadeiro remédio, é a verdadeira cura para a nossa alma, a verdadeira cura para o espírito. E o que nós podemos refletir nessa história que nós lemos no início? A felicidade que existe e fazer os outros felizes, apesar dos nossos próprios problemas. Aquele homem ali, enfermo, cego, uma enfermidade grave, mas ele procurou, enquanto ele teve condições, trazer a felicidade para o outro que dividia aquele quarto de hospital com ele. A dor partilhada é metade da tristeza. A dor partilhada é metade da tristeza, mas a felicidade, quando partilhada, é dobrada. A felicidade, quando partilhada, é dobrada. Que possamos nós sempre buscarmos essa intenção de transmitir ao outro momentos de paz, de harmonia, de felicidade. Porque quando fazemos isso, nós vamos, mais do que partilhar, nós vamos dobrar esse sentimento nos nossos corações. É uma alegria muito grande quando nós proporcionamos ao outro um momento de paz, de alegria, de confiança, de fé, de esperança. Isso é muito bom. E nós aproveitamos para mandar um abraço aqui também para a Márcia, Marcinha, que bom Marcinha aqui conosco, voltando junto com a sua filha, Daniela, isso é muito bom. Queridos amigos, nós vamos encerrar a nossa reflexão da noite, desejando que todos nós possamos levar essa sementinha nos nossos corações, com esse desejo de aliviar, de consolar, de esclarecer, que é o objetivo do Espiritismo, a todos os que estiverem
à nossa volta, independente das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas que possamos prosseguir sendo aquele semeador, o semeador da paz, o semeador do amor. Muito obrigado por